Assim, vamos olhar um pouquinho assim para a história, então. A gente vai ter o primeiro governo do Marrone, assim como o governo do Fetter, eles eram vistos como prefeitos distantes da população, até como arrogantes, ambos, tá? Uhum. Quando o Eduardo chega, ele quebra esse estigma e aí cria um conceito de um prefeito próximo ao povo, do diálogo, né? Então, eles vão criar uma outra ambiência na cidade. Paula vai continuar com essa ideia de uma prefeita com diálogo, próximo ao povo. Inclusive, os indicadores dela da enchente foram maravilhosos. Uhum. Ela chegou a ter mais de 60% de aprovação sobre o trabalho dela na enchente. As pessoas rejeitaram o governo Paula por Mas conta não dos ela, né? serviços, mas não ela. Os indicadores dela continuam Que bons. antes da enchente estavam ruins, mas a enchente veio e ela soube agir muito bem, Isso. liderar e conseguiu levantar, né? Conseguiu levantar, mas era sempre maior que o governo, tá? Ela? Sempre foi maior que o governo. E na enchente ela conseguiu se intensificar muito. Então ela sai deste processo muito bem avaliada. O governo não, quando olha as entregas, né? As entregas estão ruins. Uhum. Mas a Paula Pessoa, é uma boa pessoa e foi uma boa prefeita por um bom tempo. Mas deixou a desejar no final, então não quero mais isso. Mas eu gosto dela. Ela foi uma boa prefeita, uma boa gestora. Então isso vai estar na memória afetiva do eleitor. Mas aí aparece o Peronde, que vai criar um novo conceito, como eu disse antes, é diferente. Ele vai parecer uma pessoa de diálogo, então ele empata com o Eduardo e com a Paula, mas ele traz uma pegada de protetor social. É diferente. A ideia da proteção. Ele se coloca como um protagonista de defesa da população. Eu vou resolver o seu problema. Uhum. Né? Vou reformar a tua casa. Eu vou reformar a tua casa. Ela passa a utilizar a primeira pessoa. Eu fui na tua casa, eu fui no teu bairro, eu conversei contigo, eu vou reformar o teu banheiro. Uhum. É muito marcante, eu vou reformar a tua casa, eu vou trocar o teu telhado. Então a narrativa, ela cria um processo empático com o eleitor. A gente via que o conceito era uma conexão com o eleitor. Criou-se uma conexão. Então o eleitor estava escolhendo ali o Marrone, porque era uma relação afetiva de um ex-prefeito, e estava escolhendo o Peronde, porque ele era uma esperança, uma novidade. Claro que a gente não pode esquecer que dos dois lados, os dois cresceram muito em rejeição. Marrone tem uma rejeição aí na casa de 1/4 da cidade. É uma rejeição que baixou até historicamente, ela já foi maior, então ele vinha baixando, conforme a memória afetiva, a lembrança, a tese da compensação ia vindo, aquela rejeição ia baixando. E essa rejeição, ela vai se voltar contra Marrone. Então, eu tenho muitos votos de Peronde, que no segundo turno vai ser o anti-Marrone. Né? Então, vai ser o anti-Marrone. Anti-Marrone ou anti-PT? Anti-Marrone. Anti-Marrone. A rejeição em Pelotas é maior contra o Marrone do que contra o PT. Por quê? Porque tem algumas regras, né, básicas da vida. Quem apanha, quem bate não esquece, mas quem apanha esquece. Então, aquelas pessoas que tiveram uma experiência negativa com o governo Marrone se tornaram detratores dele. Uhum. E passaram, né, a propalar. Então, um funcionário público que não se sentiu bem atendido, os empreendedores que se sentiram coibidos, importunados por as políticas de moralização do espaço urbano que ele fez, a questão do aumento da planta do IPTU, cobranças de taxas. Então, cada um tinha uma história para contar, né? E as pessoas tinham essas histórias. E então, o PT vai ter ali uns 10% de amor, mas vai ter uns 10, 15% de ódio, e o Marrone vai ser maior do que o PT. Só que este eleitor que vai rejeitar o Marrone, ele tem uma base de direita, mas também tem a base dessas pessoas que tiveram uma experiência negativa e que se tornaram detratores. Então eles vão odiar o Marrone. Ao contrário, é verdadeiro. Aí os caras não do PT, mas aí tendência de esquerda, né? Porque você tem muitas pessoas de esquerda que não são necessariamente fãs do PT. Ou até ex-petistas, né? Pessoas que um dia gostaram do PT e agora não gostam mais. Mas elas têm a base de esquerda. Então elas vão ficar com o Marrone e vão repudiar Peronde. Então chega um momento assim que agora, na semana passada, nós tínhamos mais ou menos 1/3 de rejeição para cada um. Pô, é alto, né? Porque, Peronde é bem alto. porque aí virou uma outra teoria importante a gente ter, que é o eleitor tipo Flamengo. Ele passa a tornar como se fosse um Grenal, a votar como se fosse um Grenal, né? Ele escolhe o favorito e define o bandido. Entendi. E aí a polarização se achou o espaço perfeito Isso. para agir, né? E aí, na última semana, a gente viu alguns ataques relacionados, por exemplo, Marrone tentando desconstituir Peronde por ser Bolsonaro. Ou por ser de fora de Pelotas, Sim, né? um Por forasteiro. exatamente.